Bom dia, pessoal do terceiro ano. Tô aqui gravando esse vídeo para colocar a resposta para vocês, né? Vou fazer junto a respostinha dos exercícios que eu passei na semana passada. E é um exercício já de fixação e revisão para nossa prova, que eu disse que iria começar a postar. Bom, exercício número 1, ele faz um breve comentário sobre alcanos, tá? Então, escreva as fórmulas estruturais e moleculares dos seguintes alcanos. Então, aqui do lado, já para facilitar, eu coloquei o FG, lembram? A fórmula geral de um alcano, CnH2n mais 2. Assim como tem alcano, tem as fórmulas gerais dos alcenos e alcinos. Deem uma boa olhada em relação a isso para a prova de vocês, tá? Então, eu tenho aqui o propano, né, gente? O propano, então, relembrando só um pouquinho, o nosso livro na página 33, ele tem aquela tabela onde ele coloca a quantidade de carbonos, tá? Quantidade de carbonos e coloca a nomenclatura de cada um. Cuidem, né, gente, que a finalização ano vem de alcano, tá? Se fosse eno, seria alcenos, e se fosse ino, seria alcinos, tá? Mas neste caso aqui do exercício, nós estamos trabalhando com alcano, já está falando aqui, ó, tá? Poderia não ter falado os seguintes alcanos, poderia ter falado dos hidrocarbonetos. E aí, obviamente, falando quimicamente, o propano é um derivado dos alcanos, tá? Porque tem terminação ano no final. Se ele é um propano, ele vem de 3 carbonos, tá? Então, se ele vem de 3 carbonos, eu vou fazer 1, 2, 3 carbonos. Cada carbono se satisfaz com quantos hidrogênios? 4 hidrogênios, ele é tetravalente. Então, eu vou colocar 3, mais um ligante, 4. Aqui eu vou colocar 2, mais um ligante, mais outro ligante, fecha 4. E aqui no final da cadeia eu vou colocar 3, porque mais um, 4. Então, essa seria a minha fórmula estrutural, tá? A fórmula molecular de um propano, eu colocaria a fórmula estrutural. Eu tenho, quantos carbonos eu tenho no meu propano? 3, então é C3. O meu hidrogênio com 2 vezes o N, então é 2 vezes o N, que é o número de carbonos, que é 3. Isso já foi dado para vocês na aula presencial, mais 2. Então, eu tenho de molecular, eu tenho C3, H, 2 vezes 3, 6, 7, 8, C3H8. Então, a letra A, o propano já está resolvido, tá? Essa aqui é a letrinha A. Então, para quem acertou, tá tranquilo. A letra B eu tenho pentano. Pentano, olhando na página 33 do livro, são 5 carbonos. Então, eu vou colocar 1 carbono, 2, 3, 4, 5. Cada carbono precisa de quantos hidrogênios? 4. Então, as extremidades, sempre 3. O do meio, 2. Então, aqui eu tenho 3 e 1, 4. Aqui eu tenho 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 3, 4. Então, fechou. O pentano tem 5 carbonos, então é 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu fechei a fórmula estrutural. A molecular continua sendo CnH2n mais 2, então é C5, H 2 vezes o 5 mais 2. Então, aqui eu tenho C5H, 2 vezes 5, 10, 11, 12, C5H12. Então, essa é a fórmula molecular da letra B. Vou fazer aqui do lado a letra C. A C eu tenho o heptano, hept vem de 7 carbonos, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Aqui as extremidades 3 e do meio 2. Ambos têm que fechar 4 para ser tetravalente.
Isso aqui, gente, esse de 3 na ponta e 3 aqui, cuidem que não é cadeia ramificada, porque às vezes pode modificar, né? Então eu tô fazendo porque é uma cadeia normal, sem ramificação e sem ligação dupla ou tripla, tá? Quando é alcano dá pra fazer isso aqui direto, tá? Então heptano eu tenho 7 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fórmula estrutural essa aqui. E a molecular CnH2n mais 2. Então, CnH2n mais 2. C7H2 vezes 7 mais 2. C7H, 7 vezes 2, 14, 15, 16. Então, essa aqui é a fórmula molecular. Tá? E a letra D, o decano são 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui fecha com as extremidades. E aqui no meio, porque é uma cadeia normal, sem ramificação, é tudo CH2, tá? Se fosse com ramificação, aí poderia dar algum problema no meio ou nas extremidades. Então, eu tenho 10 carbonos, então essa aqui é a minha estrutural, e a minha molecular é C10, seguindo sempre o CnH2n mais 2, então é C10, H 2 vezes o 10, mais 2, C10H22, tá? Então, essa é a fórmula molecular do exercício, então, fechamos o exercício número 1, certo? O exercício número 2, o exercício deu os nomes dos alcanos representados por suas fórmulas estruturais. Então, aqui no 1 eu dou o nome, aqui eu dou a fórmula estrutural. Então, gente, eu tenho o quê? Quantos carbonos eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Essa é uma cadeia linear, não tem ramificação, tá? É uma cadeia de alcanos, porque, ó, eu posso não colocar isso aqui na prova. Eu posso simplesmente dizer, dê os nomes através das suas fórmulas estruturais. E vocês têm que se dar conta que nós estamos trabalhando com ligações simples entre carbonos. Ligação simples entre carbonos é alcanos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Quando eu tenho 4 carbonos na minha ligação, na minha cadeia carbônica, eu tenho butano. Então, a letra A é butano. A letra B, eu tenho aqui, ó, ligações simples entre carbonos. Cuidem que aqui ele abreviou, eu tenho 6 CH2 nessa estrutura. Então, eu vou contar, eu tenho 6 carbonos aqui, 7, 8. Então, eu tenho um octano. Então, na letra B, eu tenho um octano. Ah, professora, onde é que eu olho isso? Tu vai olhar aqui, ó. Tá? Aqui que tu vai olhar. Na página 33 do livro de vocês. Isso aí já foi dado na aula presencial, tá? É uma questão de revisão. A letra C é uma forma estrutural diferente? É uma forma estrutural diferente. Mas eu falei também para vocês na parte presencial que cada pontinha aqui é um carbono. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 carbonos, então na letra C eu tenho um nonano. Tá? Então, esse é o exercício 2 corrigido. Vamos lá para o exercício 3. O exercício 3 é de marcar, ele comenta que o gás de cozinha GLP, gás liquefeito de petróleo, tá, gente? É o que significa a sigla GLP. É uma mistura de propano e butano. Se é propano, significa que eu tenho 3 carbonos e é uma cadeia de ligação simples. Butano significa que eu tenho 4 carbonos, se tem terminação ano, é uma cadeia que tem apenas ligação simples. Indique a opção que representa as fórmulas moleculares dos 2 compostos orgânicos, respectivamente. Então, cada alternativa eu tenho um composto orgânico, tá? Vamos começar pelo propano. O propano, gente, eu sei que são 3 carbonos, então eu vou usar a fórmula geral para mim achar a fórmula molecular. Então, se eu tenho propano, tá? Vou botar aqui em cima, propano, questão 3. Se eu tenho propano,
E eu sei que o meu propano é 3 carbonos, então eu vou colocar C3. Aí eu vou seguir a fórmula aqui, ó, C3H duas vezes o 3 mais 2. Então eu tenho C3H6 mais 2, 6, 7, 8. Então a fórmula do propano é essa aqui. C3H8. Ó, C3H8. Opa, bati aqui. Vou mexer na luz. Eu acabei errando o foco. Aí. Tá? C3H8. Agora melhorou. Tá. C3H8. Vamos voltar aqui. E o butano, né, gente, são 4 carbonos. De novo, eu vou dizer onde é que eu olho isso, página 33 do livro. Então, se eu tenho 4 carbonos, é C4H duas vezes o 4 mais 2. C4H, 4 vezes 2, 8, 9, 10. C4H10. Então, alternativa C, tá? Questão 3, alternativa C. Tá? Não é difícil, aplicação da fórmula geral. E domínio das cadeias carbônicas dos alcanos, certo? Questão 4. Determine o número de átomos de hidrogênio existentes por molécula nos alcanos que apresentam 5 átomos de carbono. Gente, eu estou pedindo para determinar o número de átomos de hidrogênio, eu não tenho como fazer isso sem a minha fórmula geral, né? Então, se eu tenho... Aqui eu tenho que indicar para vocês que é alcanos, para vocês saberem qual é a fórmula geral que vão ser utilizado, porque 5 átomos de carbono não indica que eu tenho que seja uma cadeia de alcano, de alceno ou alcino. Então eu tenho, nesse caso desse exercício, eu tenho que informar para vocês sobre quem que eu estou falando. Então, exercício 4, 5 átomos de carbono, eu vou usar a fórmula geral do alcano. CnH2n mais 2. Se é 5 átomos de carbono, então eu vou botar aqui no lugar do N 5. Então vai ser C5, H duas vezes 5 mais 2. Então vai ser C5, vou subir um pouco a folha, C5H, 2 vezes 5, 10, 11, 12. Então aqui tá a minha quantidade, né? Determinar o número de átomos de hidrogênio existente. Então de hidrogênio eu tenho 12, tá? Tenho 12. 10 átomos de carbono, CnH2n mais 2. Então, eu tenho 10 de carbono, aqui eu vou ter 2 vezes o 10 mais 2. Então, aqui vai ter C10, H, 2 vezes 10, 20, 22. Então, de hidrogênio para 10, eu tenho 22 hidrogênios. Para 20, CnH2n mais 2. C20, H, 2 vezes o 20 mais 2. C20, H, 42. Então, de hidrogênio eu tenho 42. Tá? Então, fecha o exercício número 4, corrigido. O 5 é de marcar. O 5 não, é o 5. Acho que eu só dei até o número 5 para vocês. O 5 é... Vou baixar a folhinha aqui. O 5, a respeito do composto orgânico chamado metano, podemos afirmar que é um hidrocarboneto, é o gás dos pântanos, é um componente fundamental do gás natural, é um biogás produzido por fermentação nos biodigestores. Qual das afirmações estão corretas? Todas estão corretas, tá? É hidrocarboneto, carbono e hidrogênio, tá? O metano foi comentado na aula presencial, que é chamado de gás dos pântanos, ele vem da putrefação de compostos orgânicos, tá? É um gás natural, tá? É um biogás que vem da fermentação, certo? Então, todas estão corretas, certo, gente? Então, todas essas questões aqui que eu passei na aula passada estão corrigidas. Vou passar mais, tá? Mais uma lista para vocês depois desse vídeo, além desse vídeo de correção, mais mais uma listinha com exercícios, tá? O que eu vou comentar aqui com vocês rapidinho
Gente, estudem muita teoria, tá? A prova de vocês vai ser bem teórica, tá? Vocês vão ter tempo para pesquisar, vai ser uma prova tranquila, certo? Então, começando ali pelo estudo do carbono, na página 5 do livro, tá? O estudo do carbono, na página 5 do livro de vocês. Então, essa página aqui, deem uma estudada, vai cair. A página 6, teoria do vitalismo, é óbvio que eu vou pedir, tá? A continuação da página 7, tá? Depois vem ali como foi feito o remédio, isso aqui eu não vou solicitar, então a página 8 e 9 vocês podem tirar fora. Página 10, aí a tetravalência do carbono, sim, vou solicitar. E vocês vão precisar saber, né, ligação dupla simples. Infelizmente, né, gente, eu não recebi o material da escola, então a página 11 eu vou tirar, tá? Página 11 que seria a parte geométrica, né, do carbono. Infelizmente, não vou poder dar isso aqui no vídeo, então a gente vai tirar para nossa prova, não vai cair, tá? Juntamente com a página 12 também não vai cair. Bom, ali a página 13, que é a ligação classificação do carbono, aí sim, carbono primário, secundário e terciário, isso aí vocês têm que saber, tá? Aqui na página 14, as fórmulas moleculares, né? Então, isso aqui foi o exercício que nós acabamos de fazer, obviamente que vai cair a página 14, tá? Então, você já tem até exemplos da página 14 como exercícios. Página 15 são os exercícios de carbono primário, secundário e terciário, isso aqui você já tem corrigido no caderno, então é bom darem uma olhada. Tá? Vai cair também, a 16 a 17 como exercícios. Classificação das cadeias carbônicas, quanto aberta, fechada, ramificada, insaturada normal. Parte teórica, sim, vou solicitar, foi dado na aula presencial. Página 19, cadeia fechada ou cíclica, foi dado também na parte presencial, então eu vou solicitar na prova de vocês também. Página 21, cadeias alicíclicas, tá? Que são as cadeias fechadas, insaturadas. Aí tem o resuminho da página 21, que quando eu falei para vocês na parte presencial ali, era interessante esse resumo, dei uma estudada por ali, ou quando forem pesquisar na hora da prova, podem ir direto ali, que acho que vocês vai ser tranquilo, tá? Aí os exercícios da 22, 23 são exercícios que foram corrigidos, os que eu mandei vocês fazerem estão corrigidos, tá? Aí a gente pula lá para a página 28, hidrocarbonetos e seus derivados, isso aqui parte teórica, vou solicitar, tá? Ali a parte que eu expliquei teoricamente e presencialmente a parte do petróleo, tá? O porquê que os hidrocarbonetos de maior quantidade de carbono é localizado na parte baixa da torre de fracionamento e porquê que os hidrocarbonetos de carbono com menor número de carbono é localizado na parte alta da torre de fracionamento. Isso está na página 30, foi dado também na aula presencial. Nomenclatura dos compostos, tá? Página 31 foi dado também. Então, óbvio que eu vou solicitar a nomenclatura. Página 32, classificação e nomenclatura dos hidrocarbonetos. Aí entra os alcanos, nós vimos na aula presencial, vou solicitar alcanos, vou solicitar a página 33. Tá? 34 foi feito algum exercício. Também solicito alcenos, da página 35, alcenos e alcinos, também vou solicitar, dado na aula teórica e presencial, certo? E os vídeos, pessoal, de cadeias ramificadas, tá? Não vou solicitar para vocês nomenclatura de cadeia ramificada, porque foi passado em vídeo e a nível, obviamente, quando a gente retornar, aquilo ali vai ser matéria dada e aí na nossa segunda prova será cobrado, tá? Então, a gente para o nosso conteúdo, tá? Na página 36, tá? Outra coisa que eu ia falar para vocês, gente, na próxima lista de exercícios que eu passar para vocês, que vai ser a continuação dessa que eu tô aqui mostrando,
ele faz alguns comentários, essa lista de exercícios faz comentários, por exemplo, tá? O próximo exercício de vocês vai ser esse aqui. Escreva as fórmulas estruturais e moleculares dos seguintes alquenos. Alquenos, pessoal, é a mesma coisa que alcenos, tá? Então, vocês vão ver essa nomenclatura aqui no exercício 9, que eu vou passar para vocês fazerem. Escreva a forma estrutural e molecular dos alquinos, então é a mesma coisa que alcinos, tá? Então, só para deixar vocês informados a respeito disso. Certo, gente? Então, eu já dei a página das provas, estudem bastante teoria, que é o que eu vou solicitar bastante também na prova de vocês, vão ser só 10 questões, então vão ser 10 questões trabalhadas. Esses exercícios que eu estou passando para vocês, provavelmente vou pedir também, tá? Vai ser estilo essa lista de exercícios que eu vou passar para vocês aqui, tá? Então, que fiquem todos bem, estudem. E o que eu tinha para passar para vocês era isso hoje, tá? Então, além de uma listinha de exercício, vai mais a correção, o vídeo correção dos exercícios da aula passada, tá? Fiquem todos bem, um beijo.